In this grammar lesson, we are going to learn the past tense of the verb to be. You've already watched the lesson on simple present, and now we are going to learn how to talk about the past using the verb to be. Ok? Let's get started! Então, pessoal, mais uma lição de gramática, agora sobre o verbo to be no passado. Você já deve ter assistido a aula sobre o verbo to be no Simple Present e agora chegou a vez de estudarmos o Simple Past. Vamos lá então, sem delongas, without further ado, let's get started. Vamos começar pela forma afirmativa. Temos uma conjugação que varia um pouquinho, é bem mais fácil do que no português, mas você só precisa lembrar que para eu, o verbo to be conjugado fica was. Então, o que é isso? I was tired this morning. Eu estava cansada hoje de manhã. Para you, a conjugação é um pouco diferente. Muda para were. Não confunda com o question word where, ok? Where, que significa onde, é aberto e é escrito diferente, right? Aqui você vai conjugar fechadinho. You were. Por exemplo, you were a very good student in college. Você era um ótimo aluno na faculdade. Ele. He was é o mesmo que para I. He was the best student in class. Ele era o melhor aluno da turma. Ela é igual a he. She was, ela era ou ela estava, ou ela foi. She was late for work this morning. Ela estava atrasada para o trabalho hoje de manhã. Para o personal pronoun it, você também usa was. It was a sunny day yesterday. It was a sunny day yesterday. Foi um dia ensolarado ontem, ou ontem foi um dia ensolarado. Para we, nós, a conjugação fica were. We were at home last night. Nós estávamos em casa na noite passada. We were. É a mesma conjugação utilizada para you. You were, we were. Para you, no caso aqui, esse segundo you que aparece aqui é vocês. Então, were, a mesma coisa que você usa, a mesma conjugação que você usa para we and you, você usa para o you equivalente a vocês. We were on holiday last month. Nós estávamos de férias no mês passado. E finalmente, eles. They were happy with their results last year. Eles ficaram felizes ou estavam felizes com os resultados deles no último ano. Last year, o último ano. Então, o que ajuda muito você lembrar aqui? Que para I, he, she and it, você conjuga was. E para os demais pronomes pessoais, você conjuga were. You were, we were, they were. Alright? Eu vou repetir essas frases e eu sugiro que você repita depois que tiver escutado, ok? Vamos lá então. Listen and repeat. I was tired this morning. You were a very good student in college. He was the best student in class. She was late for work this morning. It was a sunny day yesterday. We were at home last night. We were on holiday last month. They were happy with their results last year. Muito bem, well done, good job. You did a great job. Let's move on. The negative of to be can be made by adding not after the verb was or were. O
que é tudo isso? A forma negativa do to be pode ser formado, pode ser feito adicionando a palavrinha not após was or were. É muito fácil. Então, por exemplo, para I, na forma positiva, você diz I was tired this morning. O negativo, você somente adiciona o not. I was not tired this morning. Para you, a mesma forma. You were not a very good student. He was not the best in class. She was not late for work. It was not a sunny day. We were not at home. You were not on holiday. They were not happy with their results. Eles não estavam felizes com os resultados deles. Lembre-se que para formar a forma negativa, você só acrescenta o not após o verbo to be conjugado. E assim você tem a forma negativa do verbo. E a forma contraída do to be? Você vai simplesmente colocar was or were conforme o pronome pessoal, seguido pela letra N apóstrofe T. N apóstrofe T. Vamos ver como fica. I wasn't tired this morning. Wasn't. Repeat after me, please. I wasn't tired this morning. Next, you weren't a very good student. Your turn. He wasn't the best in class. Your turn. Next, she wasn't late for work. Your turn. It wasn't a sunny day. Your turn. We weren't at home. We weren't at home. Your turn. You weren't on holiday. Your turn. And finally, they weren't happy with their results. Your turn. Well done. Let's repeat just the verb in the negative form. Wasn't, weren't, wasn't, weren't, and weren't. Então, só muda para I, he, she and it. Para todas as outras pessoas, para todos os outros pronomes pessoais, você vai usar weren't. Vamos lá. Next, interrogative form. Para criar perguntas. To create questions with to be, we put the verb before the subject. Então, aqui você vai ver que acontece uma pequena inversão, tá? Na afirmação, você tem o sujeito, que aparece primeiro, em seguida temos o verbo e, por fim, temos o complemento. You were happy. Se for no presente, you are happy, certo? E na pergunta acontece uma inversão. Primeiramente, temos o verbo conjugado, depois temos o personal pronoun or subject, and finally the complement. Were you happy? Acontece essa inversão onde o verbo to be vai antes do personal pronoun. O verbo to be vai antes do pronome pessoal. Vamos ver aqui várias frases. Afirmativa: I was late. You were sick. He was surprised. She was exhausted. It was a big house. We were ready. You were late. They were busy.
Just in case you don't understand all of these adjectives, I'm gonna tell you what they mean, ok? So, caso você não entenda o significado de todos esses adjetivos, eu vou te explicar um a um. Atrasada, ó, I was late, eu estava atrasada. You were sick, você estava doente. He was surprised, ele ficou ou ele estava surpreso. She was exhausted, ela estava muito cansada ou exausta. It was a big house, era uma casa enorme. We were ready, nós estávamos prontos. You were late, você estava atrasado. They were busy, eles estavam ocupados. E agora, de acordo com o que eu expliquei no slide anterior, vamos ver se você consegue identificar o que acontece aqui. Lembre-se que acontece uma inversão, onde o verbo vai na frente do pronome pessoal. Então, I was late é uma afirmação, na pergunta fica was I late? You were sick. Were you sick? He was surprised. Was he surprised? Was she exhausted? Was it a big house? Were we ready? Were you late? Were they busy? Então, a única coisa que muda aqui da afirmativa, da forma afirmativa para a forma interrogativa é a posição do verbo. Ele vai na frente do pronome pessoal. Lembrando sempre que I é sempre com letra maiúscula, independentemente de onde ele estiver localizado na frase, e os demais pronomes pessoais são em letra minúscula, exceto quando eles são a primeira palavra da frase. E quando você tem uma question word na pergunta, por exemplo, why, what, who, where, which, onde você coloca ele na frase? Você coloca ele no início, antes mesmo do verbo to be conjugado, ok? Vamos ver um exemplo aqui de um diálogo. Were you happy yesterday? Você estava feliz ontem? Yes, I was over the moon. I was over the moon, isso aqui é uma expressão que significa muito, mas muito feliz, ok? Então, to be over the moon, to be really, really happy. E aí vem a pergunta, why were you happy? Por que você estava feliz? Because I was promoted at work. Porque eu fui promovido no trabalho. Então, o why, que é a question word por quê, vem antes do verbo to be conjugado e o verbo to be antecede o personal pronoun. Então, essa é a ordem quando você tem uma question word na pergunta com o verbo to be no passado. Question word, verb to be conjugated in the past, plus personal pronoun. Fico por aqui com essa lição e você vai encontrar abaixo dessa videoaula vários links para outros vídeos selecionados por mim, inclusive vídeos totalmente em inglês, que eu sugiro que você assista, bem como links para atividades em plataformas interativas, que te dão a correção das suas respostas imediatamente após você ter concluído os exercícios, ok? Thanks for watching one more lesson. Obrigada por assistir mais uma lição. And I'll see you next time. Goodbye.